Olá, irmãos! Sejam bem-vindos em mais um estudo sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre a Carta aos Filipenses, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo no ano de 62 anos aproximadamente depois de Cristo, endereçada aos irmãos de Filipo. É claro que nessa cidade Paulo havia pregado há um tempo atrás e ele estava bem feliz ao escrever essa epístola aos irmãos porque eles permaneceram firmes em fé no Senhor Jesus. Só que eles estavam passando grande perseguição. Então Paulo precisava animá-los e ele também era muito grato. Nessa carta ele demonstra gratidão e muito carinho porque ele recebeu ofertas da igreja de Filipos. Inclusive, o interessante é que ele havia deixado de receber, negado outras ofertas de outras igrejas, mas da igreja de Filipe não. Ele aceitou porque ele sabia a procedência e o coração dos irmãos. Ele também queria aconselhar a igreja sobre manter uma vida cristã de qualidade. Paulo, inclusive, ele disse que orava com grande apreço, ele se lembrava dessa igreja em seu clamor, em suas orações e súplicas, e ele ainda fala que sentia saudade de estar próximo dos seus irmãos filipenses. Que interessante, né? E no capítulo 1, Paulo os aconselha a não andarem ansiosos, pois o Espírito Santo havia de fazer a obra e estava fazendo no meio daquele povo. O que Paulo quer dizer com isso? Irmãos, apesar de vocês estarem passando por muitas adversidades, perseguições neste tempo, o Espírito Santo não deixa de fazer a obra é dele e ele continua fazendo. Inclusive, era como se Paulo usasse o seu próprio exemplo, como se ele dissesse assim ao povo filipense: olha para mim, eu já passei por tantas coisas, estou aqui preso, porque na ocasião que ele escreveu essa carta, ele era prisioneiro de Nero, em Roma. E era como se ele dissesse: eu estou preso, mas eu creio que Deus continua fazendo a obra. Inclusive, olha só, Deus está falando comigo para eu comunicar a vocês mais uma vez. No versículo 21, que me chama muita atenção, está escrito assim, no capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ele aqui quer provar que o sofrimento passado, ou que eles estavam passando por aquele momento, naqueles dias, nada se compararia à glória que eles iam ver. Ou seja, você pode passar por muitas dificuldades, mas você precisa perseverar. Muitos problemas, como aquela igreja estava enfrentando. Mas nada vai se comparar à glória de quando Jesus vier nos buscar. Esse era o maior prazer de Paulo. Viver em Cristo era o seu maior prazer e esperar a volta do Salvador. No capítulo 2, me chama a atenção o verso 2. Então, capítulo 2, verso 2, está escrito assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ele está aqui falando de união e humildade. Irmãos, se vocês precisarem resolver qualquer coisa, é o que ele quis dizer: resolvam, mas com amor, perdão, cuidado. Ele está falando de união que está ligada à humildade. Quando nós nos unimos às pessoas, somos unidos, né? Uma igreja unida, pessoas unidas, nós vencemos. É mais fácil vencer a adversidade. E quando se há humildade, então, não é verdade? Humildade é a chave para o bom relacionamento, é isso que ele quis dizer. Melhor ser feliz, melhor ter um bom relacionamento do que ficar brigando para sempre ter razão, não é mesmo? E no verso 5, ele está relembrando o exemplo de Jesus como o maior servo. Ele está falando de Jesus como o maior exemplo de humildade. Ele que se esvaziou, ele que a si mesmo se humilhou, assumindo a forma humana, a forma de servo, para nos amar, né? O seu favor que nós não merecemos. Ele morreu por nós e derramou a sua graça sobre as nossas vidas, e Paulo lembra disso mais uma vez. No capítulo 3, ele diz para os irmãos terem uma certa cautela, cuidado com os falsos circuncidados. Ele está dizendo o seguinte: circuncisão é importante, a lei é importante, mas Jesus está acima dela. Hoje nós vivemos com o nosso coração circuncidado, ou seja, o nosso coração hoje é marcado, é selado por Jesus.
Nós vivemos para Ele, por Ele são todas as coisas, até que Ele volte para nos buscar. A lei, volta a dizer, é importante, mas Cristo está acima dela. Ao mesmo tempo, Paulo está advertindo a não voltarem às práticas do passado. Respeitem a lei, entendam que Cristo está acima de tudo e acima dela, e não voltem às práticas do passado, que entristece o coração de Deus, mas prossigam em Cristo, perseverem em Cristo Jesus. E no capítulo 4, no verso 4, que me chama muita atenção, ele repete, alegrai-vos, alegrai-vos. Ele está frisando, firmando essa palavra, que nós precisamos nos alegrar. Sejam moderados e equilibrados. Uma vida equilibrada é uma vida com o Espírito Santo. Uma vida sem exageros, uma vida moderada. Não sejam exagerados, não sejam escandalosos. E mais uma vez, ele fala, não andeis ansiosos, vivam em paz, tranquilos, vivam na paz de Cristo que excede todo entendimento. E essa paz só Jesus pode nos dar de verdade. E no verso 8, que está escrito assim, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que Paulo está dizendo com isso? Que tanto a igreja de Filipe quanto nós hoje, nós temos que ocupar a nossa mente com as coisas do céu, com as coisas do reino, porque tudo que é bom vem de Deus. E isso de fato deve ocupar a nossa mente. Porque, é claro, o que nós pensamos está no nosso coração, o que está no nosso coração nós pensamos e logo nós vamos ser, logo nós vamos praticar. E o que nós fazemos é o que nós somos diante de Deus. Paulo diz sobre ocupar a nossa mente com as coisas do reino. No verso 13, que é um verso que eu gosto muito particularmente, uso muito na minha vida e que você possa usar na tua vida também. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele declara aqui, Paulo, a dependência de Deus. Ele está dizendo, Deus não me abandonou em situação nenhuma. Deus não me deixou, pelo contrário, Ele sempre me fortaleceu. E ele ainda fala, posso, ou seja, no presente. Então, tudo que eu fizer com Deus no controle, eu vou conseguir, eu vou vencer. Então, nele eu me firmo, nele eu confio, então eu não preciso me preocupar. Quantos conselhos aqui na carta aos Filipenses, não é verdade? Quantos conselhos preciosos nesses 4 capítulos. Devemos nos alegrar no Senhor em toda situação, nos mantermos unidos e com humildade em nossos relacionamentos. Isso é tão importante entre os irmãos, isso é tão importante para a igreja. Isso com certeza vai nos manter com laços, né? A humildade, a sinceridade, a união. Não andar ansiosos ao ponto de nos desequilibrar, mas ter o equilíbrio que só o fruto do Espírito pode nos dar e buscar a paz que excede a todo entendimento que só Cristo tem também para nos oferecer. Tomar cuidado com aquilo que ocupa a nossa mente. O que você tem visto? O que você tem pensado? O que nós vemos, o que nós assistimos ou ouvimos, de fato ocupa a nossa mente. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós absorvemos. Crer no poder, na presença de Deus, confiar nele, porque ele sim é o único que pode nos fortalecer em todo o tempo. Agora, para finalizar, amar a Cristo acima de tudo e todas as coisas. Amar o seu reino, porque ele vai nos acrescentar tudo que nós necessitamos. Amar o Evangelho, a palavra, ser fiel a ela, ao ponto de poder dizer, como Paulo disse, viver é Cristo e morrer é lucro. Se você tem alguma dúvida sobre os estudos, sobre algum livro, alguma passagem, ou até mesmo depois de ouvir e ver os nossos vídeos, coloque um comentário fazendo a sua pergunta. Assim que possível, nós vamos responder com todo carinho. Que Deus te abençoe e um grande abraço.